Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de física. Aula em que vamos tratar de um dos mais bonitos e importantes experimentos para a física. Hoje a gente vai falar do experimento de Young. Você já ouviu falar desse experimento? Ele está, inclusive, na lista dos top 10 experimentos mais importantes da física. Bora então, gente! Vamos começar! Para começar a nossa aula de hoje, eu vou te contar uma historinha. Talvez hoje você saiba que a luz apresenta comportamento dual. Isso significa o quê? Significa que hoje, fisicamente falando, nós descrevemos a luz com dois comportamentos. Um comportamento de partícula e o comportamento de onda. As partículas de luz são chamadas de fótons. E eles são partículas que transportam unicamente energia e que não apresentam massa. Bem, mas falar um pouco mais desse comportamento dual é coisa para um outro momento. Aqui a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Newton foi uma das pessoas que se interessou por estudar a luz. Você deve conhecer as 3 leis de Newton, ou no mínimo já ouviu falar, né? Mas Newton foi muito além dessas 3 leis. Ele também se envolveu com outras temáticas na física, além da mecânica. A luz é uma dessas. Então, num primeiro momento, Newton propôs que a luz apresentava um comportamento corpuscular. Ela era composta por partículas, por bolinhas, esferinhas muito pequenas que se propagavam. Na época, esse comportamento corpuscular era suficiente para conseguir explicar os fenômenos de refração e reflexão, bem conhecidos e bem estabelecidos, Só que, com o passar do tempo, aquele nosso amiguinho Huygens, começou a especular uma nova possibilidade. Ele acreditava que a luz se comportava como uma onda. Mas como provar isso? Como enfrentar Newton, que era aquele figurão, que tinha um nome de respeito? Quem era Huygens na fila do pão, não é verdade? Então, como que ele ia bater de frente com uma ideia tão bem estabelecida e proposta por uma pessoa com tamanho prestígio dentro da comunidade científica? Ele não conseguiu muito bem fazer isso, mas a ideia permanecia. E ele tinha ali alguns adeptos, alguns cientistas na época, adeptos a essa teoria de que a luz não era uma partícula, e sim uma onda se propagando. Um certo tempo depois, lá por volta do século XVII, século XVIII, surge um carinha, Thomas Young. O que Young fez? Young conseguiu realizar um experimento de dupla fenda, que provava o comportamento ondulatório da luz. Basicamente, ele usou uma fenda simples para difratar inicialmente um feixe de luz. Depois, ele usou um anteparo com 2 fendas que produzia novamente uma difração e, posteriormente a essa dupla fenda, ocorria o fenômeno de interferência da luz, fenômeno que é característico de ondas. Então, se a luz era capaz de difratar e interferir, é porque ela se comportava como uma onda, ela tinha esse caráter ondulatório. Então, com esse experimento, Young conseguiu provar a teoria ondulatória para a luz. Naquela época, então, a ideia de um comportamento corpuscular ficou abandonada. Até que a gente chega mais ou menos ali em Einstein, com a teoria da relatividade, que aí é onde surge a ideia do comportamento dual, Ora ela se comporta como partícula, ora ela se comporta como onda.
Mas na aula de hoje a gente vai falar do experimento de Young. Nós vamos descrever esse experimento e analisar matematicamente as franjas de interferência formadas, devido à interferência da luz. Para começar, então, eu quero que vocês considerem o seguinte esquema. Aqui nós temos 3 anteparos. O primeiro deles é um anteparo com uma fenda simples, com um único orifício. Já o segundo é um anteparo que apresenta uma fenda dupla. A gente pode observar aqui 2 orifícios. E o terceiro é um anteparo liso, sem fendas, orifícios ou buracos. É como se fosse uma parede lisa e branca, ok? Então, a gente tem aí 3 anteparos. Imaginem que nesta região exista uma fonte de ondas luminosas. Ela emite ondas que se propagam nessa direção. Eu não vou me preocupar em representar aqui as frentes de ondas iniciais, que partiram lá da fonte de luz. Mas imaginem que isso ocorra. Então, a gente tem luz vinda de uma certa fonte em direção a este primeiro anteparo, o de fenda simples. Vamos lá, me diga, o que ocorre quando uma onda encontra um anteparo com uma fenda, encontra um orifício? Bem, se este orifício, se esta fenda tiver uma largura da ordem do comprimento de onda, da onda incidente, nós observaremos ali difração. A onda, então, conseguirá contornar, passar pela fenda e do outro lado ela apresentará um certo encurvamento. Então, na região entre a fenda simples e a fenda dupla, nós vamos observar ondas luminosas se propagando, ondas que sofreram difração. Então, vamos representar essas frentes de onda. Sabemos que elas são curvas. Vejam como ficaria. Bem, aqui nós temos o padrão das ondas que passam pela fenda simples. Ali a gente tem a primeira difração. Qual é o objetivo de se utilizar essa fenda simples? Bem, quando a luz chega aqui por esta região vinda da fonte, nós temos ali ondas com diferentes fases. Quando ela passa através do anteparo, a gente garante a formação nessa região entre a fenda simples e a fenda dupla de frentes de ondas que apresentarão sempre a mesma fase. Isso significa que a gente faz com que chegue ali na fenda dupla sempre uma mesma frente de onda e logo todos os pontos sobre ela estarão em concordância de fase. Eu já disse para vocês em alguns momentos que pontos sobre a mesma frente de onda oscilam sempre simultaneamente. Todos sobem juntos e todos descem juntos. Então, a gente garante que lá na fenda dupla vai chegar, por vez, uma única frente de onda. Então, todos os pontos da região do meio aqui, próximo à fenda, oscilarão com a mesma fase, oscilarão simultaneamente. A onda chega, então, na fenda dupla. E aí, em cada um desses orifícios, em cada um dos buracos, ocorre uma difração. Vocês podem perceber, então, que da primeira fenda nós observaremos saindo um padrão circular. As frentes de onda que saem aqui, vou até representar em azul, sofrerão um encurvamento na sua borda. Vejam como ficaria. Nós teríamos algo mais ou menos assim. Ok? O mesmo vai acontecer com aquele pedacinho da onda que passou através da segunda fenda.
Vamos colocar em uma outra cor. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele passa através da fenda e ele vai sofrer encurvamentos na sua borda. Vejam como ficaria. Teremos aqui, depois um outro pedacinho aqui, um outro pedacinho aqui, outro aqui. Notem, as bordas também sofrem um encurvamento. Percebam o que vai acontecer. Se vocês observarem, tem algo se formando nessa região entre a fenda dupla e o anteparo que nós já conhecemos. Vocês podem perceber que o que está acontecendo aqui é a propagação de duas frentes de onda. O que ocorre, gente, é que cada uma dessas fendas, lá no anteparo de fenda dupla, se comporta como uma fonte de ondas. É como se desse orifício partisse uma sequência de frentes de ondas circulares, luz, ok? E dessa outra fonte acontecesse o mesmo. Então, cada uma das fendas se comporta como uma fonte. E nós temos nessa região entre a fenda dupla e o anteparo duas ondas se propagando. E digo mais, duas ondas que se propagam em fase, duas ondas que saem ali das fendas em fase. Isso porque nós garantimos que uma única frente de onda dessa região chegou até a fenda dupla. Então, foi uma única frente de onda vinda desta região que deu origem a estas duas frentes de ondas na região seguinte. Vejam que isso é que vai garantir para a gente que nós temos aqui, em azul e em verde, duas ondas em fase. Duas ondas em fase se propagando na mesma região do espaço. Isso vai dar o quê? Não me decepcione, eu tenho certeza que você sabe. Aqui, na região entre a fenda dupla e o anteparo, nós vamos observar a formação de interferência, né? A gente tem duas ondas se encontrando numa mesma região do espaço. Então, ora vai acontecer num dado ponto dessa região interferência construtiva e em um outro ponto poderá acontecer interferência destrutiva. Vejam bem, se aqui eu estou representando as cristas associadas a cada uma das fendas, eu posso dizer para vocês que aqui nós temos uma interferência construtiva, aqui nós temos outra interferência construtiva, aqui também, e assim por diante. Em cada um dos pontos que as cristas azuis se cruzam com as cristas verdes, a gente tem uma interferência construtiva. Ah, tem interferência destrutiva? Tem também, porque nós não representamos aí os vales, né? Vocês lembram disso? A gente costuma representar somente as cristas consecutivas. Os vales ficam ocultos, mas não significa que eles não existem. Então, entre cada uma dessas cristas, há um vale. Aqui, por exemplo, ó, nós temos um vale. Logo, este aqui seria um ponto de interferência destrutiva. Bem, mas o que vai acontecer aqui nesse anteparo? Lembrem-se que nós estamos falando de um experimento envolvendo luz. Então, naquelas regiões onde acontece interferência construtiva, vocês já sabem, essas regiões recebem um nome, são as linhas ventrais. Então, na região correspondente à linha ventral, que vai, ó, se vocês perceberem, até o anteparo, se eu continuasse a representar aqui as próximas cristas, essa linha ventral aqui central chegaria até o anteparo, né? Então, na região da linha ventral, o que aconteceria? Nós teríamos sempre interferência construtiva, não é mesmo? E aí, as duas ondas luminosas, vindas cada uma de uma fenda, sofreriam superposição, criando aqui no anteparo uma região iluminada, né? A gente tem duas ondas luminosas se superpondo. O resultado disso, né, dessa interferência construtiva, é uma única onda resultante cuja luminosidade seria maior
que das duas individuais, porque, né, no caso da interferência construtiva, as ondas se somam, as luminosidades se somam. Mas aí, eu já disse para vocês que sempre intercalado a uma linha ventral, a gente tem uma linha nodal, linha onde ocorre sempre interferência destrutiva. Então, logo depois da região iluminada lá no anteparo, a gente observaria uma região escura. Então, logo aqui do lado, ó, teria uma região escura. O mesmo acontece aqui embaixo. Aqui a gente tem também uma região escura. Lembrando que as linhas ventrais, que são regiões de interferência construtiva, sempre se intercalam com as linhas nodais, região de interferência destrutiva. Por que a região de interferência destrutiva é uma região escura? Porque a gente tem duas ondas idênticas saindo da fenda 1 e da fenda 2 ali no anteparo de fenda dupla. Quando essas duas ondas sofrem interferência destrutiva, o resultado disso é a aniquilação da luminosidade. A luminosidade de uma aniquila a luminosidade da outra. Então, luz com luz vai resultar em escuridão. Por isso é que eu falo que essa é uma região escura, ok? Depois de uma região escura, o que vem? Uma região clara, lembrando que as interferências construtivas e destrutivas vão sempre se intercalando. Então, a gente teria aqui, ó, mais uma região clara, o mesmo aqui embaixo, mais uma região clara. E isso vai acontecendo ao longo de todo o anteparo. Região escura intercalando com região clara, região escura intercalando com região clara. No experimento de Young, a gente dá um nome a essas regiões claras e escuras. As regiões escuras são chamadas de mínimos e as regiões claras são chamadas de máximos. Bom, é bem comum essa terminologia ser utilizada para se referir à interferência. Mínimo, interferência destrutiva, porque há um aniquilamento de uma luminosidade com uma outra, da intensidade de uma onda com a intensidade da outra. E máximo, porque essas ondas se somam, dando origem a um padrão de maior luminosidade, de maior intensidade. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem representativa da situação. Fica mais claro, é óbvio, entender o que acontece no experimento com um desenho bem feito como esse. Vocês podem ver, ó, que aqui a gente tem a mesma coisa. A fenda única, fenda simples, a luz sofrendo difração, garantindo que sempre a mesma frente de onda atinja a fenda dupla, tanto o orifício 1 quanto o orifício 2. Aqui nós podemos ver as duas frentes de ondas originadas por cada uma dessas fendas se propagando e interferindo. Vocês podem ver aqui, ó, prestem bastante atenção, que as linhas laranjas representam linhas ventrais. Percebam que todos esses pontinhos representados aí são pontos de interferência construtiva. E quando essa linha atinge o anteparo, a gente tem uma região de máximo, uma região iluminada. Intercalando duas linhas ventrais, vocês podem ver essa linha em azul. Ali a gente tem uma linha nodal. Essa linha nodal tem sempre, vejam só, pontos de interferência destrutiva. E quando isso se projeta lá no anteparo, o que a gente tem é uma região escura, é um ponto de mínimo, ok? Bem, no padrão de interferência, então, gerado sobre o anteparo, que nada mais é do que essa região clara e região escura, uma intercalada com a outra, nós usamos algumas denominações. A gente já sabe que a região clara é um máximo e a região escura é um mínimo, mas a gente também dá nomes a esses máximos e mínimos. Esse aqui do meio, que é o que apresenta maior intensidade, ele é chamado de máximo central. É a região mais clara ao longo do anteparo. Já as próximas regiões claras, os próximos máximos, são chamados
de máximos secundários. Aí a gente teria aqui, vejam bem, olha, o primeiro máximo secundário abaixo do máximo central e o primeiro máximo secundário acima do máximo central. Aqui eu teria o segundo máximo secundário abaixo do máximo central e aqui eu teria o segundo máximo secundário acima do máximo central. Então, vocês podem perceber que tanto acima quanto abaixo do máximo central, nós temos máximos secundários. Percebam que aqui nós sabemos que essas são regiões de interferência construtiva. E vocês se lembram que nós associamos, para o caso das fontes estarem em concordância de fase, números pares a estes pontos. Então, se esse aqui é o máximo central, a gente atribui n igual a 0 a ele. Vejam, 0 é um número par, ok? Depois, esse máximo central aqui de baixo, a gente atribui n igual a 2, porque é região de interferência construtiva. Depois do zero, qual seria o próximo n possível? N igual a 2. Aqui, ó, já é o segundo máximo secundário. Qual seria o próximo n que nós podemos associar? N igual a 4, ok? A mesma coisa vale para a região acima do máximo central. Ó, aqui, máximo secundário, n igual a 2. Próximo máximo secundário, n igual a 4. Lembrando que as regiões claras, as regiões de máximo, nós associamos n's pares, ok? Porque a interferência é construtiva e as fontes estão em fase. E o que nós vamos associar às regiões escuras? Nós vamos associar os números ímpares. Então, se isso aqui é um mínimo secundário e esse é um outro mínimo secundário, nós vamos associar números ímpares a cada um deles. O primeiro mínimo secundário a gente atribui n igual a 1. Ao segundo mínimo secundário a gente atribui n igual a 3, tanto acima do máximo central quanto abaixo do máximo central, ok? Um último detalhe interessante a respeito dessas regiões claras e escuras é que a luminosidade das regiões claras diminui com o distanciamento do máximo central. Ele é o máximo mais claro, é a região mais bem iluminada. Todos os outros, tanto acima quanto abaixo, apresentam luminosidade que vai diminuindo. Veja uma figura que eu vou mostrar aqui para vocês. Observem aqui. Eu tenho aqui, ó, o anteparo, onde as franjas de interferência são formadas. As franjas nada mais são do que esse padrão intercalado de região clara e região escura. Aqui, ó, vejam bem, a gente tem o máximo central, ok? Esses outros são os máximos secundários. Esse seria o primeiro máximo, o segundo máximo, o terceiro máximo. No meio, entre cada um deles, a gente tem um mínimo. Vejam aqui que nessa figura é possível perceber que a intensidade da luminosidade vai diminuindo. Essa é a região mais bem iluminada, mais clara. Daqui para cá, ó, essas regiões vão ficando cada vez menos iluminadas. A gente pode ver nesse gráfico aqui a intensidade da luz que chega em cada uma dessas regiões. Percebam, no ponto central, no máximo central, a intensidade é máxima e ela vai diminuindo tanto para cima quanto para baixo, à medida que se afasta desse máximo central.